Olá, que Deus abençoe você, que Deus abençoe a tua família. E hoje eu preparei mais um tema muito interessante para nós podermos aprender um pouquinho mais da palavra de Deus e entendermos mais um pouco sobre as verdades de Deus. O tema de hoje é um tema bem polêmico, vou tentar ser bem sucinto, mas é um tema que exige um bom tempo para explicar, mas vou tentar ser o mais rápido possível, certo? É um tema complexo, né? Vou falar sobre o inferno e o tormento eterno e inicio com algumas perguntas aos irmãos. Preparei o estudo, certo? Estudei bastante e averiguei profundamente as escrituras para poder compartilhar com os irmãos. Queridos, você crê no inferno? Você crê num tormento eterno? Será que quando a pessoa morre, ela vai para um lugar onde, se ela é ímpia, se ela é má, ela vai para um lugar de sofrimento eterno, aonde sofrerá por toda a eternidade? Será que existe um inferno, como muitos creem lá embaixo, que está ardendo em chamas e que está queimando as almas dos ímpios? Será que existe? Será que esse tormento é eterno, realmente? O que você crê? O que você aprendeu na tua igreja? O que o teu pastor te ensinou? Queridos, este é um tema muito importante, porque muitos, quase que 95%, creio eu, do mundo religioso, crê que existe um inferno, crê que existe um lugar de tormento e de dor, e um lugar onde os ímpios sofrerão por toda a eternidade. Mas o que a Bíblia diz de fato? Vamos para alguns textos aonde que as pessoas usam para realmente mostrar que existe o inferno. Eu usarei o primeiro texto, está em Mateus 25, versículo 41. Ele diz assim: então ele dirá também aos que estiverem à sua esquerda: malditos, afastai-vos de mim para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos. Queridos, quando você lê aqui, primeiro ponto que você vai dizer para mim, tá vendo, irmão João Pedro? Existe um fogo eterno, preparado para os ímpios e para os anjos maus. Primeira coisa que eu quero dizer para você aqui é que este fogo eterno que está escrito aqui, ele não é eterno em durabilidade. Não é um eterno que vai durar para sempre queimando, mas as consequências são eternas. Isso estou lhe afirmando. Mas como eu posso comprovar isso para você biblicamente? Vamos para os textos? Abra sua Bíblia em Judas. Judas, ele não tem capítulo, ou seja, só tem um capítulo, o versículo 7. Judas 7 diz assim: a semelhança desses anjos, Sodoma e Gomorra e as cidades circunvizinhas que praticaram imoralidades e relações sexuais contra a natureza, foram postas como exemplo, sofrendo a pena do fogo eterno. O que você pode me explicar sobre isso? A palavra de Deus diz aqui que Sodoma e Gomorra era uma cidade ímpia, uma cidade má, e que ela sofreu um exemplo do fogo eterno. Então a cidade de Sodoma e Gomorra, ela sofreu o exemplo do fogo eterno. Te pergunto, se o fogo é eterno na durabilidade, Sodoma e Gomorra, ela deveria de estar queimando ainda, não é verdade? Sodoma e Gomorra está queimando hoje? Não. A palavra de Deus diz que Sodoma e Gomorra foram reduzidos a cinzas. Então, este exemplo do fogo eterno é uma destruição completa. Mas vamos para mais um texto. Vamos para 2 de Pedro, capítulo 2, versículo 6. Diz assim: e reduzindo as cidades de Sodoma e Gomorra, condenou a destruição, fazendo dela exemplo para os que vivem na maldade. E reduzindo a cinzas a cidade de Sodoma e Gomorra. Sodoma e Gomorra sofreu o exemplo do fogo eterno. O que Pedro diz aqui?
que Sodoma e Gomorra foram reduzidos a cinzas, foram destruídos para sempre, certo? Então, este ponto que muitos utilizam de Mateus 25:41 como um fogo eterno de duração para sempre, ela não está correta. Pelos dois versículos que eu acabei de explicar para vocês. O eterno não é na durabilidade do fogo, mas o eterno é nas consequências. Mas o mundo religioso em si, eles têm muitos e tem mais alguns argumentos, né? Outro argumento está em Marcos 9, versículo 43 ao 47. Vamos para Marcos 9, versículo 43 ao 47. Diz assim: E se a tua mão te fizer tropeçar, corta-o, pois é melhor entrares na vida defeituoso do que tendo duas mãos ir para o inferno, para o lago que nunca se apaga, onde o verme não morre e o fogo não se apaga. O versículo 45 e 46 repete as mesmas coisas, certo? Aí você pode conferir. Então diz assim, ó: E se tua mão te fizer tropeçar, corta-o, pois é melhor entrar na vida defeituoso do que tendo as duas mãos decepadas e ir para o inferno, para o fogo que nunca se apaga, onde o verme não morre e o fogo não se apaga. Muito bem. E agora, irmão João Pedro, como explicar isso? Aqui está dizendo que as pessoas que não praticaram o bem irão para o inferno, para o fogo que nunca se apaga, onde o verme não morre e o fogo não se apaga. Primeiramente, temos que entender a palavra inferno. Você sabe o que significa a palavra inferno? Queridos, na a linguagem que foi escrita a Bíblia foi escrita em hebraico, grego e aramaico. Essas três línguas somente é que é escrito toda a Bíblia. Porém, a palavra inferno, ela é latim. Ela é o único ponto na Bíblia que está em latim, que é a palavra inferno. Queridos, a palavra inferno, a tradução original dela, ou é Hades, ou é Seol, Hades no grego, Seol no aramaico, né? Ou no hebraico, perdão, ou Guiena, que também é no grego. Queridos, quando você lê este inferno escrito aqui em Marcos 9, do versículo 43, você pode conferir no original, ele está Hiena ou Guiena, certo? Então, a palavra Guiena, ela significa lago de fogo. É a única passagem, uma das únicas passagens que se está utilizando Guiena. Tem mais algumas passagens, mas a maioria das partes, quando utiliza inferno, ele utiliza-se a sepultura. Hades significa sepultura. Seol significa sepultura e não fogo. Agora, Hiena ou Guiena significa inferno, que significa lago de fogo, que ocorrerá após o milênio. Então, essa parte de Marcos, ele está dizendo aqui Guiena. E o que Jesus está citando? Onde o verme não morre e o fogo não se apaga. O que Jesus está citando aqui? Jesus está citando Isaías 66. Na verdade, Jesus está citando o livro de Isaías 66. Abra sua Bíblia em Isaías, versículo 66. Vamos lá para o versículo 24, onde diz o seguinte: E sairão e verão os cadáveres dos que transgrediram contra mim, porque o seu verme nunca morrerá, nem o seu fogo se apagará, e eles serão um horror para toda a humanidade. Então, quando Jesus cita Marcos, aqui ele está citando o livro de Isaías, o versículo 24, aonde que ele se refere novamente, aonde que o verme não morre, aonde que o fogo não se apaga. Queridos, o que quer dizer Isaías 66, 24? Primeiramente, Isaías está se referindo aqui, no templo de Jerusalém, havia um vale chamado Vale de Rinom. E esse vale era jogada o lixo, era jogada os mendigos mortos, cachorros mortos, tudo que não prestava era jogado nesse vale. E esse vale mantinha-se fogo aceso constantemente.
ali existia vermes, ali existia muito mau cheiro, então era um lugar de muito horror. Jesus está citando aqui, mais interessante, que diz aqui que eles sairão e verão os cadáveres dos que transgrediram contra mim. Não está dizendo as almas que sofrerão, mas dirão os cadáveres. Então aqui está falando das pessoas mortas, o sofrimento que os mortos passarão, né? As pessoas serão destruídas. E a palavra do verme aqui, queridos, ele é num sentido figurado, ele não é literal. Jesus, ele não dará da árvore da vida para o verme ficar comendo lá os restos mortais das pessoas para uma eternidade. Você não concorda comigo? E interessante que fala assim, nem o seu fogo se apagará. João Pedro, mas aqui está dizendo que o seu fogo nunca, ou seja, nunca se apagará. E daí? Como explicar? Dizendo que o seu fogo, ele não se apagará. Interessante, queridos. Eu gostaria que você lesse Jeremias 17, versículo 27. Vamos ler Jeremias 17, versículo 27, para nós entendermos isso. Jeremias 17, versículo 27. Está escrito assim: mas se não me ouvirdes, deixando de santificar o dia de sábado, elevando cargas, então quando entrares pelas portas de Jerusalém no dia de sábado, atearei fogo às suas portas, e ele consumirá os palácios de Jerusalém, e não se apagará. Queridos, aqui está dizendo que naquela época, né, os palácios de Jerusalém seriam colocados fogo, e Deus está dizendo que não se apagará. Te pergunto, os palácios de Jerusalém continuam com o fogo aceso ou o fogo terminou? Quando fala que o fogo não se apagará, queridos, não está dizendo que o fogo ele será uma eternidade que queimará para sempre, mas quer dizer que ele concluirá a obra que ele veio fazer, ou seja, ele terminará a obra, enquanto houver matéria ele queimará, ele não vai se apagar, mas ele irá concluir a matéria. Por isso que está dizendo aqui, não se apagará, utilizando a mesma ideologia de Isaías 66, 24, aonde que fala que o fogo não se apagará, né? Então, interessante nós entendermos que quando fala a palavra eterno, ou a palavra que não se apagará, a Bíblia pode descrever por um curto período de tempo, ou por um longo período de tempo, né? Isso o próprio texto aqui nos diz, que aqui diz que o fogo não se apagará, mas o fogo se apagou em Jerusalém dos palácios? Sim, né? Foi colocado fogo, mas se apagou. Então foi por um período de tempo. Quando fala que não se apagará, é porque ele concluirá a sua obra. Eterno é por um período de tempo, quando se refere ao homem. Por exemplo, quando uma pessoa se casa e diz, olha, eles serão felizes para sempre. Este para sempre é para sempre sem fim ou existe um fim? É para sempre enquanto os dois estiverem casados ou enquanto um deles estiverem vivo. Depois que morreu, esse para sempre terminou. O para sempre, queridos, ele só se refere a uma eternidade sem fim quando ele se refere ao Senhor Deus Todo-Poderoso. Quando Deus fala assim, o paraíso é para toda a eternidade, isso é uma eternidade sem fim. Mas quando refere ao ser humano, ele tem um período de tempo, certo? Mas vamos para os textos que nos diz que o inferno e o tormento eterno, de fato, eles não existem e que o tormento não é eterno. O primeiro texto que eu gostaria de ler com os irmãos está em Malaquias. Abra sua Bíblia em Malaquias, né? Malaquias, capítulo 4, versículo 1. Diz assim, diz o Senhor dos Exércitos, aquele dia virá abrasador como fornalha, todos os presunçosos e todos os que cometem maldade serão como a palha, e o dia que virá os queimará, não sobrará raiz e nem ramo, diz o Senhor dos Exércitos. Aquele dia virá. Qual dia? O dia que Jesus voltar à terra. E a palavra que diz que Deus
transformará a maldade como palha, e não ficará nem raiz e nem ramo. Se existe um inferno, que as pessoas estão gritando, se existe um tormento de dor eterno, queridos, existe raiz e existe ramo da maldade ainda, mas a palavra de Deus diz aqui que não ficará nem raiz e nem ramo, que a palavra que o mal será destruído para sempre. Mas vamos adiante. O versículo 3 diz assim: pisará os maus, porque serão como pó, debaixo da planta de vossos pés, naquele dia que preparei, diz o Senhor dos Exércitos. O que Deus está falando aqui? Como ficará os maus naquele dia? Será como pó, ou seja, serão aniquilados para sempre, serão destruídos para sempre. É isso que o texto de Malaquias está dizendo de uma forma literal. Você não tem como fugir desse texto, né? Mas vamos adiante, vamos para o livro de Salmos. Salmos 37 também nos traz algumas coisas interessantes. Salmos 37, o versículo 10. Pois dentro de um pouco, e o ímpio não mais existirá. Olharás para onde ele mora, mas ele não estará ali. O que está dizendo aqui? Que dentro de um pouco, ou seja, na volta de Jesus, o ímpio não mais existirá. Se ele está no inferno gritando, se ele está no lugar de tormento e de dor, o ímpio deixou de existir ou ele ainda existe? Existe. Aqui está dizendo o quê? Que o ímpio não mais existirá, ou seja, ele será aniquilado. Mas vamos mais para alguns textos. Versículo 20. Diz assim: mas os ímpios perecerão, e os inimigos do Senhor serão como a beleza das pastagens. Desaparecerão, sim, como a fumaça se desfarão. O que está dizendo aqui? Que os ímpios vão desaparecer, ou seja, sumir para sempre. Mais um texto, versículo 33. E o Senhor não deixará nas mãos dele, nem o condenará quando for julgado. O versículo 34, perdão. Espera no Senhor e segue o seu caminho, e ele te exaltará para herdares a terra. E verás quando os ímpios forem exterminados. O que está dizendo aqui? Que os ímpios serão exterminados. Ou seja, os ímpios serão aniquilados para sempre. Mais um texto que o salmista aqui nos diz. Mas vamos para mais um texto. Provérbios. Abra sua Bíblia em Provérbios. Interessante que o livro ali de Provérbios, capítulo 2, versículo 22, nos mostra mais algumas coisas interessantes sobre a aniquilação dos ímpios e a aniquilação também de Satanás, porque ele também será destruído para sempre. Interessante, Provérbios 2, capítulo 22. Provérbios 2, capítulo 22. Diz assim: mas os ímpios serão exterminados, e os enganadores serão eliminados da terra. Os ímpios serão exterminados, e os enganadores serão exterminados da terra. O que é exterminado para você? Uma pessoa quando morre e vai para um tormento eterno, de grito e de dor, ela é exterminada ou ela continua lá? Ela continua lá, ela não está exterminada. Mas a palavra de Deus diz aqui, em todos os textos que eu estou lendo, que os ímpios serão o quê? Exterminados. Serão aniquilados, né? Lucas 20, versículo 17 e 18. E eu vou já finalizando para não estender demais o vídeo. Lucas 20, versículo 17 e versículo 18 diz assim: mas olhando para eles, Jesus disse: então, que quer dizer isto que está escrito? A pedra que os construtores rejeitaram tornou-se a pedra angular. Todo que cair sobre esta pedra será despedaçado, e aquele sobre quem ela cair ficará reduzido a pó. Todos aqueles que cair sobre Jesus, ou seja, aqueles que não aceitarem Jesus, aqueles que rejeitarem Jesus, eles serão reduzidos a pó. Queridos, pó não sofre, pó não tem vida,
pó não fica em tormentos, né? O último texto, Apocalipse 20, verso 9. Diz assim: e subirão por toda a extensão da terra, e cercarão o acampamento do santo, a cidade amada, mas desceu fogo do céu e as devorou. Aqui após a terceira volta de Cristo, quando Jesus vem com a cidade santa, a Nova Jerusalém, diz que o diabo e também todos os ímpios que voltarão a ressurgir para serem destruídos novamente, eles sitiarão o acampamento dos santos, cercarão a cidade querida de Deus, mas a palavra de Deus diz assim, que vai descer fogo do céu e vai devorar. O que é devorar para você? Para mim é destruir, aniquilar, destruir. Bom, este foi o estudo de hoje, né? Mas eu quero dizer para você algumas palavras. Primeiramente, o inferno e o tormento eterno é uma das maiores mentiras de Satanás no mundo religioso. Por quê? Primeiro, para falar que Deus é um tirano. Deus diz que ele não se agrada na morte do ímpio. Se Deus não se agrada na morte do ímpio, você acha que ele vai se agradar em ficar atormentando o ímpio, fazendo ele sofrer por toda a eternidade sem fim? Pense, analise. A palavra de Deus diz que o mal não ficará nem raiz e nem ramo. Por isso, queridos, que muitas pessoas seguem a Deus não por amor, mas por medo, porque tem medo de ir lá no inferno e queimar e sofrer, como muitos dizem. Mas a palavra de Deus diz que este inferno, que este tormento eterno, ele não existe. O que existe é a aniquilação e a execução completa da maldade, aonde não ficará nem raiz e nem ramo. Eu gostaria de fazer aqui com vocês uma comparação. Vamos dizer que você é seguidor de Cristo e teu filho ou tua filha também. Muito bem, seguiram a Cristo por um tempo, por um grande período. Você continuou firme nos caminhos de Deus. Você herdou o reino de Deus. Mas porventura, por um período, por um deslize, a tua filha ou teu filho se afastou do caminho de Deus e veio a morrer em pecado. E ele foi condenado ao inferno. A parábola do rico e Lázaro diz que a pessoa pode conversar, quem está no céu conversa com quem está no inferno, né? Imagina você vendo o seu filho ou a sua filha em tormento, em dor, gritando, e você lá do céu gozando o paraíso. Te pergunto, você estará feliz? Será que você poderá estar feliz? E você chega a Jesus e diz: Jesus, mas já faz 10 anos que meu filho está lá gritando de dor. E Jesus olha para você e fala assim: deixa sofrer, ele foi condenado. Passaram-se 100 anos e você chega a Jesus e diz novamente: Jesus, já faz 100 anos que essa pessoa está gritando de dor, meu filho, Jesus. E Jesus fala: deixa sofrer. Passa 1 milhão de anos. E você olha para Jesus novamente e você fala: Jesus, já faz 1 milhão de anos que a minha filha está lá sofrendo e gritando, Jesus. E Jesus olha para você e fala: deixa sofrer. Tem que sofrer pela eternidade. Com certeza você vai olhar para esse Jesus e você vai chamar ele de tirano. De um Deus que não é um Deus de amor. De um Deus que não é um Deus que se compadece. Mas de um Deus que gosta de ver as pessoas sofrerem. Queridos, o Deus que morreu na cruz do Calvário não combina com esse Deus que se agrada de um sofrimento eterno. O Deus que morreu na cruz do Calvário é um Deus que te ama. É um Deus que sim, ele vai colocar fim no diabo. Ele vai colocar fim no ímpio. Se por acaso teu filho se perdeu, infelizmente ele terá a morte eterna. Mas morrerá eternamente, não ficará sofrendo eternamente. Certo? Deus é um Deus que irá dar a vida eterna para aqueles que amam, para aqueles que procuram viver a vontade dele. Mas infelizmente, ele dará a morte eterna para aqueles que não viveram conforme
ele pediu ou que viveram impiamente sobre este mundo. Esta é a verdade sobre o inferno e sobre o tormento eterno. Mas não creia em mim. Creia na Bíblia, porque a Bíblia revela. Continue estudando mais. Aplique-se mais. Procure não entender isto que eu estou falando como uma afronta, mas procure entender como alguém que ama vocês. Por isso eu estou lhe explicando isso. E procure aprofundar-se mais, porque Deus ama você. E Deus tem muitas coisas lindas para te revelar ainda. Fique na paz. Que Deus abençoe você. Que Deus abençoe sua família, seus filhos, grandemente. Esta é a minha oração e meu desejo a cada um de vocês.